Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos começar, ou continuar, a falar dos filmes, que estão em cartaz nos cinemas aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá? E hoje eu quero conversar sobre vocês sobre uma coisa muito especial, um filme que estava sendo esperado aí, porque ele tem um baita de um elenco, e eu tô falando do filme Amsterdã. Para vocês terem uma ideia do elenco desse filme, a gente vai ter o Christian Bale, a Margot Robbie, a gente vai ter o Chris Rock, a gente vai ter o Robert De Niro, Rami Malek, Anna Taylor-Joy, Michael Shannon, Mike Myers, só para a gente falar de alguns aí, E quando você vê um filme desses, quando você vê aqueles filmes que você vai ter uma quantidade muito grande de atores consagrados, fazendo ali, dando as suas contribuições na história, você já vai querer ver, o cara que é cinéfilo, que gosta de ir ao cinema para ver os filmes dos seus atores preferidos, isso já é, só em si, isso já é um prato cheio, Mas o filme não é só isso, o filme não se ampara somente nesse grande elenco. O filme ele também tem uma história muito bem escrita, muito bem contada, muito elaborada, tá? Ela exige a atenção do espectador, mas o filme tem a grande virtude de prender a atenção do espectador, e esse elenco estelar ele ajuda bastante, Para começar a falar um pouquinho desse filme, da história desse filme, vou precisar daqueles spoilers aqui de sempre, tá? Esse filme, no início, ele já diz que muitas das coisas que são faladas nessa película, nesse filme, aconteceram de verdade, Claro que a gente sabe que todo filme é baseado numa história real. Ele, em parte, está falando do que aconteceu e, em parte, ele está fantasiando um pouco as coisas. A gente sabe disso. Mas o filme ele se passa ali no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele vai enfocar um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, interpretado pelo Christian Bale, que é médico, e ele vive depois, nesse período entre guerras, ele vive de fazer uma medicina experimental para tratar mutilados de guerra. Aí, um belo dia, aparece um ex-companheiro dele, da Primeira Guerra Mundial, e ele diz que vamos dizer assim, o general deles na guerra acabou sendo assassinado e existe uma suspeita dele ter sido envenenado, e aí eles vão fazer uma autópsia no corpo desse general e vão descobrir que ele realmente foi envenenado, E aí o que vai acontecer? A filha desse general acaba sendo assassinada na frente deles, Vem um cara por trás, eles estão conversando os três numa calçada, vem um cara que empurra a filha desse general, um carro acaba passando por cima dela por causa disso, E o próprio cara que empurrou e matou a moça, bota a culpa nos dois, os dois começam a ser procurados pela polícia. No que eles vão ser procurados pela polícia, eles vão começar a correr atrás de algumas ajudas, para poder se livrar dessa culpa aí no caso, para poder provar a sua inocência, E aí a gente vai ter o filme se desenvolvendo nesse contexto aí, tá? E a coisa, inclusive, vai chegar, até as raias, da implantação dos regimes fascistas ali na década de 20, na década de 30, tá? E de como isso estava havendo uma conspiração, de grupos secretos para poder implantar esse fascismo também nos Estados Unidos, E aí nossos protagonistas, que eram, vamos dizer assim, uma raia miúda, acabam se envolvendo, nessa trama de proporções muito maiores, É muito legal de você ver, que o Christian Bale fez uma interpretação magistral, porque ele era um mutilado de guerra. É claro que tem toda aquela coisa da maquiagem, coisa e tal, da caracterização, que é feita, mas também o Christian Bale ele fez um mutilado de guerra. A linguagem corporal do Christian Bale era de uma pessoa que havia realmente sido mutilada na guerra. Outra pessoa também que é muito importante no filme, que é muito legal de vocês darem uma conferida, prestarem um pouco mais de atenção, é a Margot Robbie, Que a Margot Robbie ela é uma enfermeira, que trata,
do Christian Bale, né, e de seu amigo, né, na Primeira Guerra, e os dois acabam formando assim uma espécie de trisal, vamos dizer assim, tá? E eles tiveram uma vida muito bacana, uma vida muito libertária juntos, né, na cidade de Amsterdã, na Holanda, né, eles foram felizes naquela cidade, né, coisa e tal, né, pintou um romance entre a personagem da Margot Robbie e a personagem do amigo do Christian Bale, né, no caso. E é interessante você ver, né, como houve uma química muito boa entre esses três personagens, esses três atores, que são, no final das contas, os protagonistas, né, do filme, né, no caso. Né. Mas a gente vai ver atuações muito boas de outros atores também. A gente tem, por exemplo, eu não citei aqui, o Rami Malek também fazendo uma atuação muito boa, né, o Robert De Niro fazendo um grande filme, né, depois de bastante tempo. As pessoas criticavam muito que a carreira do Robert De Niro teria declinado bastante, porque ele estava aceitando fazer qualquer coisa, entendeu? E isso poderia ter piorado, vamos dizer assim, a carreira dele, né, no caso, né, tem gente que fala isso, né, mas nesse filme ele realmente faz um filme bem impactante, né, ele faz um filme que é bem importante, assim, que tem uma trama muito interessante, né, e ele é uma peça-chave nessa trama, né? Então a coisa ficou muito bacana, e a gente pôde ver todo o poder de interpretação desse ator, que a gente não precisa dizer, né, o quão consagrado ele é, né, no caso, né. A gente tem o Mike Myers, né, que todo mundo se lembra lá do Quanto Mais Idiota Melhor, coisa e tal, fazendo um papel dramático, ele praticamente ali meio que irreconhecível, né, interpretando junto com Michael Shannon, né, que estava também sensacional. Então toda hora você tinha a Zoe Saldanha também, toda hora você dava de cara, entendeu, com um ator, entendeu, fazendo o melhor do seu trabalho ali, você vendo que era um elenco realmente de pessoas muito talentosas, pessoas muito conhecidas e pessoas muito talentosas, pessoas muito competentes naquilo que fazem. E isso ajudou a prender a atenção do espectador à trama, né? Que é uma trama relativamente elaborada. Você precisa realmente, né, ficar com a atenção presa durante o filme inteiro, tá? Porque senão você pode perder o fio da meada se você não ficar acompanhando tudo ali detalhadamente. Mas vamos dizer assim, o magnetismo dos atores faz você acompanhar a trama e faz o filme passar bem rapidamente, tá? Um filme que, creio eu, deve ter mais de 2 horas, tá? Eu não vi a duração, tá? Mas ele realmente parece ter mais de 2 horas, né? Então, gente, vale muito a pena vocês darem uma conferida em Amsterdã, tá? Vale muito a pena você ver o trabalho desses atores, vale muito a pena você ver como a história é bem escrita e como ela, de uma certa forma, tem uma relação, né, com o nosso contexto aqui, com a nossa realidade atual, né? Ela, de uma certa forma, ela tem isso aí a dizer. O filme, ele fala muito isso, o desfecho do filme, né? Ele tem um misto ali de pessimismo com otimismo ali, né? No caso, um otimismo dos três personagens principais ali, né? Na vida, né? Coisa e tal. Mas como o desfecho das coisas não foi aquela coisa do happy end, né? Do herói que vence o bandido, né? Que você tem um contexto muito mais complexo, né, onde quem tem a grana, quem tem o poder, né, dita as ordens, né, e aí o que acontece? Os mocinhos que tentam, vamos dizer assim, combater essa elite que tem, vamos dizer assim, os 2 pés lá no fascismo, entendeu? Como esses mocinhos que tentam lutar contra esse mal acabam quebrando a cara, tá? O filme realmente ele tem esse desfecho, e aí é uma outra qualidade desse filme também. Por quê? Porque filmes americanos, a gente sabe, de entretenimento, eles sempre optam, né, pela solução do happy end, do final feliz, tá? O que não foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Aconteceu um pouco, tá? Num nível mais privado, num nível mais individual, mas num nível assim mais geral, né? Não particular, mais geral, entendeu? Você tem um desfecho um pouco pessimista, né? Como a gente pode falar, tá? Eu já falei demais, já dei spoilers demais aqui, mas é muito interessante vocês ainda darem uma olhada nesse filme, tá? E vale muito a pena assistir, tá certo, gente? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, e num outro
momento, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre mais filmes que estão em cartaz aí, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.